Guerras, né? Sim, Tá com a guerra sim. da Ucrânia, Sim. esse conflito no Oriente Médio. O que que a gente pode aprender com essa guerra e espelhar ela com a Segunda Guerra Mundial, que é a mais recente que a gente teve? Então, como o nosso tema, a gente trata da Segunda Guerra Mundial e os super soldados e o ocultismo ali, né? Esse tema é super interessante. Já abordado, né? Desde Indiana Jones, Hellboy. Poxa, exatamente. A gente... Existia essa busca mesmo. Existia. Isso está documentado Não só pelo nazismo, mas também os Estados Unidos fez também testes psíquicos. Sim. Total. Com soldados e tudo mais. Exato. É mesmo. Vou dar o nome dos projetos todos Tá. dos cientistas e das universidades e das bases militares, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o projeto Stargate, que era para criar paranormais do exército, era no Fort Meade, né? E está muito bem documentado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, né? O livro, não o filme. Porque encaravam cabras, que coisa específica. Então, o que aconteceu? Aí isso é anos 70, depois eu volto Tá. na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a realmente acreditar que os russos tinham espiões paranormais, por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, algumas das quais a gente vê um pouco em Stranger Things, né? Aquele tipo de coisa. Porque, vou dar um exemplo, códigos códigos atômicos que um general tinha, vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte: olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Subblebine, que ele infelizmente falecido já, era major-general, general 3 estrelas do exército, ele comissionou um coronel chamado Jim Channon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou: ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie, com a roupa toda estampada, paz e amor, né? Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou Primeiro Batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou: aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou: pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele. E eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, o que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó. No prédio do outro lado da rua, tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que tá desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram: quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele e descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sim. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como Remote Viewing, que é visão remota. Que é o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É mesmo? O Uri Geller participava. O cara que entortava garfos. Entortava os garfos. E, inclusive, o livro Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme. O filme é uma comédia em cima de uma história real.
mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channel, né? O Jim Channel é o Jeff Bridges que faz. O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller. Pô. E ele falando, eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller, ele era membro do exército de Israel. E dizem... Lá, mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Ele... é o Ingosson, esse é o Ingosson. Tá mostrando ali o remote viewing, né, os desenhos. Tem desafios ao vivo que eles fazem, aí é sensacional. O cara acha a criança perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joseph McMonagall. Um jornalista da BBC tava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista tava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio impressionante mesmo. Ó, o Uri Geller entortando os garfos lá. Então a história do Uri Geller é muito interessante porque dizem, né, que, por exemplo, ele tava assim no quartel, aí passava um blindado, ele encostava no blindado e parava. Pô. Aí ele entrava num prédio e fazia uns negócios lá, caía a luz do prédio. Então ele fazia essas brincadeiras assim pra divertir a galera, né? Tinha alguma coisa. Tinha algo estranho, né? E aí ele previu aquela situação que aconteceu em Munique, que pegaram os atletas de Israel, né? Tô tomando cuidado com os termos aqui pra não dar zebra. Que infelizmente vários acabaram perdendo a vida. Ele fez um filme também. Exato. Então, o que ele fez? Ele, através, usando essas técnicas, ele visualizou isso. E ele falou pro pessoal, não mande os atletas para essa Olimpíada que vai dar problema. Os caras zoaram ele e aconteceu. Aí ele falou, nunca mais trabalho para vocês. Nunca mais, porque vocês não acreditaram em mim. Várias vidas. Que aconteceu. Aí ele foi trabalhar para a CIA. E pro exército americano fazendo o projeto Stargate. Então, assim, o Uri Geller participava e... O major general, né, que é o general Albert Stubblebine, ele falava que o objetivo último deles era desenvolver... São habilidades, assim, como essa de remote viewing, mas o topo seria matar uma cabra só olhando pra ela. Por isso o nome. E aí os caras perguntaram, mas vocês chegaram a esse ponto? Ele falou, chegamos. A matar? Ele falou que sim. Porra! O John Ronson no livro, que é um livro de jornalismo investigativo, né? Não é um livro de teoria da conspiração. Inclusive o cara é cético, né? Ele vai pesquisando, falando, não acredito, acho que é mentira, esses caras são loucos. Mas ele falou que ele viu um dos caras dar um nocaute num camundongo. Ele achou até que o camundongo tinha morrido. O camundongo tava numa jaulinha, aí o cara ficou olhando pro camundongo, do nada o camundongo caiu. Porra! Caiu de barriga pra cima. Mas depois ele voltou. Aí falou, isso foi o máximo que eu vi. Eu nunca vi ninguém matando cabra olhando, não. E ele dizia também que o objetivo era os caras passarem por paredes. Conseguir passar pela parede, né? E aí, então, daí o nome, os homens que encaravam cabras, que criou esse projeto Stargate, que é o primeiro batalhão da Terra. Isso tudo nos anos 70? Isso nos anos 70, mas o projeto continuou. Na verdade, o que aconteceu? Quando esse projeto chegou na mídia, aí eles tentaram dar uma escondida no projeto. O que eles falaram? Não, esse projeto já teve, mas a gente está encerrando porque a taxa de acerto é muito pequena. A taxa de acerto é só 20%. Aí o Joseph McMonagall, que é eu acho, não sei se ele é sargento do exército, ele tá com 80 anos já. Ele falou o seguinte, olha, não é bem assim. Por quê? A nossa taxa de acerto era 20%, isso é verdade, mas tem um porém. O que a CIA e a inteligência do exército, da Marinha e da Aeronáutica não conseguia resolver, assim, os casos irresolvíveis, eles passavam pra gente. Pro projeto Stargate. Ou seja, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Que juntos podemos fazer a diferença. Por favor, apoie-nos com um simples joinha, inscreva-se e compartilhe para que possamos continuar trazendo aprendizado significativo para todos. Obrigado por fazer parte desta comunidade de aprendizado. Tá. Que é uma taxa maravilhosa, não é não? Então, o que aconteceu? Eles fizeram o que no meio da inteligência chama um hangout limitado. Um limited hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui, e eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Então, o que o John Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9 de 2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas, eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está
em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. Mas é um projeto altamente classificado, né? Então são grupos bem restritos aí. Mas hoje a gente tem documentação disso, né? Existem... o próprio livro do John Ronson, que é Os Homens que Encaravam Cabras, é uma boa documentação. E, na verdade, isso já... Aí, fazendo o link, isso já acontecia no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, o Joseph Mengele, ele não estava brincando de serviço. Ele realmente estava ali tentando desenvolver soldados, super soldados, né? Ele tinha carta branca, tinha cobaias à Tinha vontade, cobaia, que não tinha o menor poder de tinha decisão. orçamento à vontade. Mas isso começa na Segunda Guerra ou esse projeto da Alemanha, do exército, já estava acontecendo antes? E eu acho que ele ganha força quando o Adolfinho Bigodinho chega ao poder. O nojento, né? Sei. Eu evito até de falar o nome desse cara, pra não incentivar a galera. Não atrair coisa ruim. É. Então eu acho que foi ali que eles tiveram esse insight. Mas é claro que tem uma concepção mística dos alemães naquela época que incentiva isso. Por quê, hein? Porque principalmente do grupo dos alemães da época, o Himmler foi o cara que mais investiu nessa parte sobrenatural, espiritual. Então eles começaram a tentar justificar aquela ideia da raça superior alemã, Os arianos. revendo a história. Eles foram revendo a história, chegando, através da teosofia da Helena Blavatsky, eles chegaram até a história de Atlântida. E com a história de Atlântida, eles partiram do princípio que esses grupos arianos são descendentes de civilizações da Atlântida, que eram filhos dos deuses nórdicos, né, descendentes de Odin, de Thor, de Bor, né, desses deuses nórdicos, e são como se fossem semideuses. Eles têm um DNA divino. Sei. E por isso eles têm essas habilidades excepcionais. Então, com essa concepção mística, eles começam a tentar desenvolver essas habilidades nos soldados. Aí entra a sociedade secreta Thule, né? E o conceito do Vril. O Vril é essa energia espiritual que pode ser mobilizada para fazer com que os alemães se tornem invencíveis. Principalmente se eles tivessem acesso a determinadas relíquias sagradas. Entre elas, a lança de Longino, aquela que teria perfurado a lateral de Cristo, né? Que foi a primeira coisa que o Hitler tomou quando ele invadiu a Áustria. Ele foi no principal museu da Áustria e tomou essa lança, né? Porque eles tinham uma concepção que o Terceiro Reich seria a consequência do Império Romano, evoluiu para o Sacro Império Romano Germânico e dali eles restaurariam como se fosse um novo Império Romano, um terceiro Império Romano, por isso que é o terceiro reinado, né, Terceiro Reich, através principalmente das relíquias da coroa e a lança de Longino. Ele achava que se ele tivesse essas duas relíquias, ele seria invencível e ia criar um reino de 1000 anos. Que nem a gente vê no filme do Indiana Jones, os caras foram atrás também da arca. Exatamente isso. Isso está documentado no livro do Sidney Kirkpatrick, que é As Relíquias Sagradas de Hitler. Aí eu tive que falar o nome, né? Esse livro é sensacional, todo baseado em documentação histórica, e ele começa... O autor disse que é um true crime da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começa com um alemão naturalizado americano, que é o Walter Horn, né? Que acho que é um tenente-coronel, que recebeu do general Patton, que foi um general muito famoso da Segunda Guerra, recebeu a missão de resgatar as relíquias sagradas que estavam com Hitler no final da Segunda Guerra. Então ainda estava rolando a Segunda Guerra, estava no final, e esse cara foi com um pelotão. Esse cara era oficial de inteligência do exército americano, um alemão, falava alemão fluentemente, né? Estudou na Alemanha e tudo, naturalizado americano. Ele foi de volta à Alemanha num pelotão de inteligência de operação especial para resgatar essas relíquias. O problema é que quando ele chegou no bunker do Hitler lá, não tava a lança nem a coroa que eles estavam procurando. E sumiu ou já foi devolvido? Sumiram. Até hoje. Eu não sei exatamente onde é que tá, porque eu não me lembro desse detalhe no livro, mas ele mostra uma réplica. E é interessante ter uma entrevista com o Kirkpatrick, que é o autor. Ele fala, tô com uma réplica da lança. Essa réplica foi usada no Constantine, no filme. É mesmo? Olha que interessante, né? Fazer uma conexão com a cultura. Que hora que eles usam? Eu não me lembro, cara. Fiquei tentando lembrar a hora que isso entra na jogada lá, mas... Constantine
É do malucão lá do Watchmen também, né? Como é que é o nome O dele? Alan Moore? Alan Moore. É dele, Eu né? acho que não foi ele que. Não sei se ele criou. Ele chegou a Pode dar um ser, espetáculo ali, pode né? ser. Que era baseado no Sting, né? O visual do Sting. Sim. Que é uma obra interessante pra caramba também, né? É. Talvez ele tenha criado no Monstro do Pântano, deve ter aparecido. Sim. Mas pode ser. Então, esse Walter Horner é o Indiana Jones, pô. É esse cara que tá em busca das relíquias pra tomar de volta dos alemães. Então, realmente, eles estavam atrás, inclusive, da Arca da Aliança, igual você falou. E eu fiquei impressionado, porque eu fui criado assistindo Indiana Jones, né, meu irmão? Aí eu, marmanjo já, O cabelo cálice, branco, falei, caraca, tem fundo de verdade isso aí, mano. Santo Graal. O Graal, eles estão... O Himmler, principalmente, era ficcionado pelo Graal e pela Arca. Esses caras aí estavam realmente buscando isso. Porque eles acreditavam que ia liberar um poder de Deus, o que Que era? eles, com essas relíquias, eles conseguiriam mobilizar esse vril. Que seria... Eles poderiam criar uma arma de destruição em massa. E talvez isso tenha dado uma vantagem competitiva bélica para os Estados Unidos, porque enquanto os Estados Unidos estavam fazendo o projeto Manhattan, criando a bomba atômica, eles estavam investindo mais nessa parte mística e na questão mais antigravidade eletromagnética. Ah, é? É. Então aí... Que acabou não dando em nada. Dizem que eles envolveram uma espécie de... como se fosse um OVNI, né? É um disco Que é voador. o The Bell, né? Que é o sino, que era de antigravidade, mas aquilo perto da bomba atômica, né? Não tinha tanta força. E também que os alemães acabaram sendo esmagados de um lado pela Rússia, do outro pelos americanos e os aliados, né? Não deu tempo deles envolverem. Mas a grande questão é que no livro do Kirkpatrick ele mostra que eles tentaram fazer o terceiro Reich, mas deixaram tudo pronto para o quarto Reich. Então, algumas dessas relíquias e alguns desses projetos eles transferiram, por exemplo, para a América do Sul e continuaram continuaram esse projeto na Argentina, por exemplo, no Uruguai, né? Ah, é? E no Brasil também, porque o Joseph Mengele oficialmente morreu aqui no Brasil, né? Verdade. Dizem que não, né? Que ele tá vivo até hoje. Só que é muito difícil de reconhecer, porque ele é muito gordo, um cara que pesa mais de 100 quilos. Então a fisionomia dele estaria diferente. Mas o cara estaria com mais de 120 anos, eu acho, né? Não me lembro exatamente. Mas dizem que tem uma conspiração que ele não morreu afogado em Santos, não, né? Como a história oficial diz. Tem até um livro meio exótico aí de que o Hitler tinha morrido aqui no Brasil, né? Que tiraram até uma foto dele, Sério? velhinho. Tinha essa teoria? Tem essa teoria. Tem até as fotos dele, velhinho, com a esposa brasileira. Mano. Nas teorias muito doidas, né? Mas assim, essa parte de que eles estavam buscando as relíquias e realmente queriam achar a Arca da Aliança, e o Hitler acreditava que com a lança ele seria invencível, tá muito bem documentado no livro As Relíquias Sagradas de Hitler. E eles tinham realmente essa visão mística de que eles são descendentes dos deuses. Aí eu... Quem seria o cara? Ah. É meio... A pesquisa é interessante, assim. Eu não parei pra destrinchar, mas parece ser bem documentado. Mas é surreal, né? Surreal imaginar isso aí, né? Parece um Marquito. Marquito, né? Mas essa busca do ocultismo era uma coisa pessoal também do Hitler? Ele pessoal também. Ele tinha essa... Por que ele tinha essa fixação? Ele tinha uma religião, alguma coisa? Então, eles tinham essa ideia das religiões nórdicas tradicionais, né? Então, eles achavam realmente que eles eram descendentes dos povos, eles chamam de Lemúria, né? Que eram os lemurianos lá da Atlântida. E que eles são os herdeiros dessa raça de semideuses que governavam o planeta Terra antes do cataclisma, né? Ou o evento que aconteceu que afundou a Atlântida, né?